Olá, amigos! Começando o nosso Arte Agenda Entrevista. Eu sempre tenho que dizer que muitas vezes é uma honra estar com convidados tão importantes e muitas vezes a gente aqui vai brincar um pouco com convidados tão importantes nesse estado e nesse país, mas também em outros países. Vai chegar agora? Vão chegar, estão chegando. Os importantes. Eles estão para chegar. Daí vocês não encontramos. Né? Vocês dão lugar para eles Tá. entrarem, né? Combinado. Mas, gente, estamos com Ike Gomes e Simone Haslan. A Esbórnia está contra-atracando de novo. E o de novo é tão bom, porque quando a gente fala de novo parece uma coisa repetitiva, não ao contrário. Isso é um hábito que nós temos há praticamente, não são 40 anos, né? Com o Tangos e agora com o Esbórnia Contra-Atraca. Eu quero dizer que vocês sejam bem-vindos. A mesa é de vocês aqui. Vamos virar a mesa. Vamos virar a mesa. Começando pela Simone, que está mais próxima aqui. É importante ver essa gênese toda do Tangos e Tragédias e de todas as relações que tu e o Ike tinham, como desde Rádio Esmeralda, desde outros projetos conjuntos, para dizer que quando tu entraste, a primeira vez que eu vi, estava dentro, parecia que estava há anos, séculos, então eu quero te perguntar, tu dentro desses 40 anos, um pouco menos, mas o que representa estar dentro desse processo? Eu tenho a impressão que quando a gente fez a Esmeralda, e a Esmeralda nasceu dentro do Tangos e Tragédias, ali eu já me senti dentro, assim, no sentido de que dentro desse formato, humor, dupla, música, sabe? Essa coisa, que é esse combo, né? Ali eu me senti dentro, né? Quando o Ike disse, já sei o que a gente vai fazer, não existia Esmeralda ainda. Sim. Lá dentro do São Pedro, Mas da Esbórnia, é alguém da Esbórnia. que o Ike nos chamou para fazer uma participação no Tangos e Tragédias. A gente fez a Elza e a Ilza, as duas personagens, aquelas tias que vieram da Esbórnia, e ali a gente entendeu, não precisou explicar, a gente foi e fez aquilo ali, foi fazendo, né? Que é um pouco isso, assim, o espetáculo é esse se fazer ir fazendo ao se fazer, sabe assim, é um pouco isso, pegar a estrada e ir. Então, esse encontro com esse tipo de trabalho foi ali. E a Esmeralda foi toda produzida em cima dessa ideia, né, desse tipo de trabalho. Mas depois, quando o Ike me chama para fazer uma homenagem ao Nico, ali em 2016, né, começando a pensar alguma coisa dentro dessa atmosfera esborniana, mas aí eu fui buscar os dedinhos do Nico, o piano do Nico, como é que ele tocava, o que ele fazia. Fui tirar as músicas de novo, porque era ele quem segurava a música, a base, né? E aí eu acho que eu fui me aproximando da Esbórnia a partir da escuta, da maneira como o Nico tocava. Então foi uma aproximação da Esbórnia musical primeiro, para depois ela entrar mais como personagem, assim, como teatro. No sentido da dupla, os outros 50%, como se diz assim, para aqueles estatísticos assim, e eu nunca sei quando eu estou falando com o Ike ou com o Kraus, mas agora eu vou ver, né? Conforme a resposta a gente sabe que ele diz que ele está meio incorporado, né? Daí eu nunca sei. Mas uma coisa que eu já te perguntei em outras vezes, mas eu quero trazer a pergunta formulada como foi gerado com textos, mas também com improvisos, assim. E depois, agora, vocês, na pandemia e um pouco antes, ali estavam fazendo muito material escrito, gráfico, né? E tem os materiais de animação, etc, etc. Queria perguntar dessa mitologia esborniana, dessas coisas que a gente sabe, todos nós sabemos por estar nos espetáculos, mas que foram sendo agregadas a cada tempo. Se agora, por exemplo, e cada vez vem mais, como é que esse processo dessa
dessa recolha, desse lixo, né, cultural, de toda essa história para chegar numa coisa. Se a gente for pegar referências, eu numa outra entrevista contigo, e tem referências assim que são inesgotáveis, quase infinitas. E eu queria te perguntar isso primeiro, da criação disso de forma ou de improviso, ou de uma parte em texto, para chegar num mundo que é um mundo à parte. Se a gente for falar um Senhor dos Anéis, tem uma mitologia toda própria. A Sborner tem uma mitologia toda própria, assim, né? Tem. Antes eu queria só completar o que a Simone estava dizendo. O que a Simone trouxe para o projeto é uma coisa fantástica, que é da escola dela de música, que ela é pianista formada, né? Então, assim, claro, ela diz que escutou o Nico, coisa e tal, mas ela tem um estilo dela, tem um estilo pantaneiro, porque ela é de Dourados, entendeu? Tem isso. Então, quando ela toca uma música do Nico próprio, que é o Marcelo Porroleto, e vem aquela coisa pantaneira brasileira, Sim. de verdade, né? Isso traz à tona as essências do trabalho, entende? Mas por ela ser essa pessoa que tem a formação que tem de música, o conhecimento musical, e de música brasileira, como o disco dela tem, e as essências da música brasileira, esse aspecto musical do trabalho ganha uma coisa, porque ela de verdade é maestrina formada. Sim. O maestro Plescaia nem era formado. Não era, mas só o nome era como dele. se fosse, né? Sim. Mas claro, como se fosse Sim. um grande mestre, né? Sim. Um grande inspirador. Mas a Simone trouxe para um trabalho uma questão de musical, assim, no piano. Porque o Nico tocava mais acordeon, né? Ele tocava uma música só no piano. E a Simone é o contrário, toca uma música só no acordeon e toca todo no piano, né? Então, quer dizer, o piano da Simone trouxe para um trabalho uma coisa orquestral, musical, sabe? De música abundante, assim, muito legal, muito bacana. Isso. Eu reconheço tipo, aquelas coisas, né? Uma vez conversando, o bom da gente é que vocês conhecem todo mundo no mundo musical, assim, daqui, de fora, e eu, por causa das entrevistas também, em algumas perguntas, assim, estava falando com o Ivan Lins, por exemplo, assim, o Ivan Lins, o toque dele, que depois alguns outros caras que são parceiros, Tom Cruise, não sei o que, os caras que tocaram, foram estudar, porque é um toque dele. É uma escola. E o toque da Simone também eu reconheço, por exemplo, no Chachados, assim, a gente sabia, tem algumas coisas que eu ouço e eu não conheço a música, eu digo, mas isso aqui talvez seja a Simone. Isso que mais ou menos tu tá falando, não sei se eu tô entrando no... É exatamente isso. Que dá uma... É exatamente isso. Tem uma propriedade e uma identidade artística, né? E sobre o conteúdo, né, esse conteúdo que nós viemos criando ao decorrer desses 40 anos, muito disso foi criado em entrevista. Porque os jornalistas perguntavam, nós sempre... Querendo... Muitas vezes, assim, hoje, por exemplo, eu levantei, fiz algumas coisas em casa, botar a roupa do Crown e sair. Muitas vezes na nossa vida, a primeira roupa que a gente bota, acorda, escova os dentes, bota a roupa do personagem. Vai para o trabalho, para divulgações, para televisão, para isso, porque às vezes passa o dia inteiro, né, com a roupa do personagem. Vai almoçar num restaurante com a roupa do personagem. As pessoas já param. Sim. Especialmente em São Paulo, muito isso, né? Porque aqui a gente vai almoçar em casa. Sim, claro, e tem a casa, né? Mas quando estava assim, em temporada, fora daqui, muitas vezes aconteceu isso. Então, a gente tocou o personagem o tempo inteiro, criando, se divertindo, né, e agregando ideias novas e escolhendo, selecionando que ideias boas são essas, né? Nesses últimos tempos, além da Simone, se juntou a nós o Cláudio Levitan também, né? Que se debruçou sobre o mapa da Sborner e criamos ali as 8 regiões da Sborner para 8 personagens e fizemos uma música no palco do Teatro São Pedro, porque isso aqui tinha que ser uma música. Fizemos uma música para cantar sobre as 8 regiões da Sborner, e a última música que entrou era uma música mais, além da música das 8 regiões, entrou mais uma música que é uma música que fala mais especificamente sobre a região uma região da Sborner, que é nas reentrâncias do Morro Roidas, que é onde tem duas etnias
que não se dão, vivem em conflitos, né? Que são os berdas e os mostas. Maravilhosos, esses dois são. E era uma região, uma história que o Levitan tinha uma história com a gente. Levitan, cara, essa história nós temos que botar no show, cara. Porque, tu vê, a gente morre e não consegue fazer as coisas, sabe? Isso, é mesmo, vamos fazer essa música. Vamos botar. Fizemos e agora tá essa música com o coro, as estrelas do mar esborniano, que é o coro que tá agora. Só mulheres, só meninas. Só meninas. E elas entram com tudo nessa música, os berdas e os mostas e os berdas. E a gente se diverte muito. É muito. Então vai entrando. Virou uma coisa. opereta. Na real, ficou uma opereta ali né? No meio do show, tendo muito mais conteúdo sobre a esbórnia, porque as pessoas elas elaboram essa esbórnia, cada um faz a sua, né? A sua, né? Hoje a esbórnia tem um pouco mais de imagens. Imagem, por causa do filme. Do Do filme do Otto, né? Que é Nunca ninguém tinha visto a esbórnia. Então a esbórnia aparece ali no filme de animação do Otto, que é uma obra-prima, eu acho uma coisa Até maravilhosa. que a esbórnia, não sei o Não que. separa, né? E ali se viu a esbórnia e todo mundo concorda que aquilo é esbórnia, porque é uma esbórnia plausível com o traço do alemão Guazelli, que fez uma animação primordial, uma direção de animação do Fabiano. O Fabiano. Daqui a pouco o nome dele. Mas olha, Pandolfi, tá. Baita diretor de animação, direção também do Ennio Torresan, que hoje trabalha na DreamWorks. Fez um filme na DreamWorks, do Spirit, aquele cavalinho. Sim, sim. Então ele dirigiu na DreamWorks, então, trouxe um conhecimento, né, da indústria do cinema para o Otto. Que o Otto, que era da Toscographics, ele mesmo falava. Toscographics, que agora é Otto Desenhos Animados. Está entrando nesses mercados todos internacionais. De streamings, né? Que realmente o filme vale cada a gente dizia fotograma, numas épocas, frame, né, agora, mas nesses espetáculos, a gente, por exemplo, nós estamos agora na segunda semana, né, tinha aquela questão, porque agora já tem vocês falaram, né, a gente não falou aqui, mas o Canflutz, o Levitan, tem a Gabriela, né, sapateadora do balé hiperbólico. Eu tenho que saber porque os termos não... É o Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire. Tá, e também as Estrelas do Mar, vocês falaram aqui, mas a questão de um convidado ocasional, especial, tinha umas épocas lá que vinha um negócio de escola de samba, não sei o quê. Como é que é agora? Tem algumas coisas na manga ou o espetáculo já é mais feito para não ter esses convidados? Não, sempre tem abertura. Sempre tem. A abertura. Agora, por exemplo, nós temos uma participação do André Hanauer, que é um contramestre de capoeira, que toca berimbau em algum momento no espetáculo, que fica uma surpresa, que o berimbau ele entra sonorizado, né? Surround no teatro. Então ele fica com um som assim que chapa todo mundo, entendeu? Enlouquece, ressoando dentro do teatro. E daqui a pouco a Simone começa a fazer um improviso, fica só berimbau e piano. Uma coisa que no roteiro do espetáculo é totalmente uma surpresa. Da onde ia surgir, qual é o pretexto para se surgir uma coisa de cultura absolutamente afro assim e entrar escorregando dentro do roteiro. Então ele entra com aquela roupa de sacerdote afro, sabe, de branco, coisa com berimbau, faz um somzão e piano e berimbau, depois volta. E a sapateadora fazendo um samba, assim. Virou uma escola de samba, ela não do jeito que ela faz, né? E o berimbau, então aquilo tudo fica grandioso. Tem toda uma gramatura aí tecnológica, porque é o berimbau, que é um instrumento rústico, que é uma corda, né? Sim. Uma cabaça, 2 tons. Bom, bem, bom, bem. Mas o técnico de som, Edu Coelho, ele trabalha com um desenho de som incrível que o berimbau faz aqui. E ele faz. E tem uma resposta, então ele joga com ele mesmo, né? É muito legal isso, assim, a plateia entra dentro
dessa Magia, né? magia da música que impregna todo mundo. Muito, muito Eu acho que legal. também no caso da Gabriela também, né? Esse som se replica Mesma de uma coisa. forma... A Gabriela, que ela entrou para amplia. fazer um número, Era né? um Que era o número, número né? do mundinho, coisa e tal, que fica muito bem ainda, é maravilhoso, super. Mas agora ela entra na primeira música e já fica na segunda. E já entra no meio de novo, já faz aquele número do mundinho, daqui a pouco ela entra de novo para sapatear o samba e no final tá junto. E no domingo, último agora, ela foi com um carrom. Que a gente resolveu que um carrom podia ser muito legal. Ah, e tem essas coisas também de É, coisas que na não estão hora. na hora Não e que tão, não. alguém traz e se Não, agrega e é na hora. um Vamos laboratório testar. constante. É isso. Tá, isso sim. É um constante É um laboratório, teste. quer dizer, a nossa passagem de som, ela é sagrada, porque ali a gente é o momento em que a gente está com tudo ligado, né? Com o equipamento todo, o somzão, a luz e tudo, e a gente vai criando coisas ali. Aquele momento é muito importante na nossa trajetória toda. Por exemplo, em temporada tem passagem todos os dias, Todos sexta, sábado, os domingo, dias, por exemplo, todos os tem. dias. E tem, não, quinta não, porque nesse caso tem, às vezes tem espetáculo antes no mesmo local, mas faz de tarde no mesmo dia, tardezinha, Não, faz ou sim, antes de porque- chegar. Não, não. sexta, sábado, domingo. O espetáculo é às 8. Às 8, Às 4 da tarde a gente está às no 4, eu palco quero saber já o horário, passando. tipo, Passando. Passando coro, passando todas as... Com o coro a gente melhora, a gente modifica, a gente faz mais voz, a gente inventa gestos, a gente inventa danças. Então, ali a oportunidade de estar em cartaz para nós, no Teatro São Pedro, com essa infraestrutura, é uma coisa de ouro. Sim. Porque ali tu faz 9 shows. Então, tu já sai para o ano inteiro com um formato assim, dominado, super dominado, com muitas coisas trabalhadas, né? Que trabalhamos nos ensaios e diante do público, né? O improviso acontece e esse improviso muitas vezes ele acaba entrando no espetáculo e se cristalizando também. uhum. E essas passagens, assim, a curiosidade assim, técnica mesmo, elas chegam a ter uma duração, vocês não fazem uma de longa duração, uma coisa assim, 1 hora e meia, 2 horas. duas, é, A gente tem que liberar o palco às 7, né? às 7 No para teatro. É de praxe do de teatro. praxe. Então, das 4 às 7, a gente tem passagem de som. E tem uma Nossa, regra. Mas Vamos tranquilo. passar o bandolim, vamos passar o É. piano, vamos passar as vozes, vamos passar o grupo vocal, o coral, vamos passar o sapateado. A gente tem uma regra, uma ordem de passagem de som, né? Ela não é fixa, mas existe esse pensamento dessa É de organização. afinar, sempre melhorar, sempre buscar e não deixar escorregar, porque um dia ficou assim. Também tem coisas que é o mistério da acústica, né? Porque tem dias que a gente diz, Edu, pelo amor de Deus, não mexe no botão, o cara hoje estava perfeito. Tá, perfeito. No outro dia, mudou a pressão Mudou. atmosférica, Sim. mudou a umidade do ar. Não, o ar-condicionado estava 22, passou para 21, já mudou tudo, né? Muda Tem a isso. acústica, tudo isso muda a Acústica. acústica. Não, porque isso é importante, porque é uma pessoa de fora agora, e eu estou me colocando numa pessoa de fora, mesmo sendo jornalista, já vi muitas, a passagem de som num espetáculo, mais ou menos como um ensaio geral para uma peça de teatro, seria no primeiro dia ou no dia anterior, e depois toca a temporada, ou na outra sexta faz de novo, vocês fazem todos os dias. Todos os dias. E isso é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Não, claro, todos os alguma dias pessoa que faz. acompanha vocês mais, mas eu acho que em entrevistas, se vocês disseram, eu não peguei esse detalhe. Então, é aquela hora que a gente olha para a câmera e fala, faz o corte aqui para ir para o Instagram, porque isso aí eles não falaram em outra. Enfim, eu adoro desconstruir bastidor, assim, eu tô falando aqui, a entrevista tá rolando, isso vai aparecer, mas eu tô falando do bastidor, Claro. agora faz o corte. E a gente, normalmente eu dou o serviço, né, porque eu tô aqui com as colinhas do nosso amigo Adriano Sescani, mas a Esbórnia Contra-Ataca começou, né, a temporada no dia 19 de janeiro e vai até 4 de fevereiro, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 18. O Teatro São Pedro, ele fica na praça, eu chamo de Praça da Matriz, sem número, porque é Marechal, né, aquela coisa Eu de chamo Marechal. de Praça da Matrix. Da Matrix, olha aí. Não, aí é com o Ike sabe muito melhor que a gente. As compras, né, pode ser pelo teatrosampedro.rs.gov.br, que é ou nos pontos de venda física, que é ali na bilheteria, que agora não é mais naquela ladeirinha ali da ladeirinha do lado do Palácio da Justiça ali, fica no Palácio da Justiça, parece coisa de filme, no Palácio da Justiça. Enquanto isso, na Liga da Justiça. Mas a bilheteria é ali dentro, né? À esquerda, a bilheteria 2 horas antes do espetáculo.
Eu preciso também falar assim, tu sabe que o Ike, eu acho que entrevistei mais o Ike do que a Simone, mas já estão acostumados com as minhas entrevistas, assim, eu gosto de puxar um pouquinho lá no passado, um pouquinho lá no coração de estar dentro, não só na razão de estar dentro, mas sim no coração de estar dentro. Em alguns momentos, e agora eu vou dirigir para ti, mas também acho que a Simone vai falar um pouco, em quais dos momentos, eu sei que vocês falam muito durante o espetáculo, na presença do Nico, do Pletskaya, em toda a questão, mas em quais momentos que vem mais forte, assim, em qual música, em qual momento específico? Tem um momento específico do espetáculo que já é feito para isso, ou tem algumas vezes que vem do nada, assim, uma lembrança, assim, tá, o Ike tá fazendo, daqui a pouco, porra, naquela época a gente, fez isso e aquilo. Tem algumas coisas que vêm, nessa primeira semana veio alguma coisa? Não, tem um momento que é onde aparece, né, a primeira vez a imagem do Nico, que não, a primeira Marcelo não, aparece 3 vezes no Três show, vezes. Primeiro aparece no ônibus, né, que foi um ônibus que a gente encomendou pro Fabiano Pandolfi, inclusive foi o Fabiano Pandolfi que fez, uma animação que entra Kraus na birra no ônibus, entra no palco, um ônibus da Esbone, que veio da Esbone. Aquele escolar amarelo, meio americano. E quem está dirigindo é o Maestro Pletskaya. Então tem uma animação ali, faz umas caretas, e sai, né? E aí, na segunda vez é a música dele, o Marcelo por Roberto, que é uma espécie de germinal do Tango de Tragédias, né? Que é aquela música engraçada, Marcelo apaixonou-se por Roberta, né? Uma vida sem amor, né? Ali as pessoas se emocionam muito, porque é uma música que fala esse final dessa música, que era outra música, na verdade, e que nós, nos primeiros dias de ensaio, a gente juntou as duas músicas. Uma vida sem amor é como um jardim sem flor, né? Que a Simone faz tão bem isso, eu acho assim, eu fico emocionado com o jeito dela tocar. E aparece no final, a gente faz aquela finalzinha, uma vida sem amor, e aparece a imagem do Maestro Pletskaya no telão, sorrindo assim, como se estivesse aprovando, sabe, aquilo, né? Então aquilo ali, as pessoas se emocionam bastante, né? E a gente está ali diante da imagem dele. Em seguidinha, depois dessa música, tem Padaria, fazia parte do repertório da Esmeralda. E aí aparece a Adriana, né? Também, né? Tem essa homenagem. Tem a Adriana ali, Adriana Marques. Mas depois o Nico vem de novo lá no fim, na hora do oração. Na oração, que ele está num relógio. Dentro de um relógio, que ele fica... o Pletskaya nas nuvens aparece aquele relógio e... com um acordeão assim. A gente toca o Palhaço do Gismonte, que desemboca na oração, são 2 músicas coladas, e o Pletskaya aparece. Que agora eu vi recentemente, fui ver a Bianca ali no 373, quando ela toca Palhaço, assim, eu já fico. Ela também é um estilo de tocar. O estilo de tocar dela, assim, eu não sei tecnicamente definir, talvez a Simone pudesse falar, mas a Bianca tem uma coisa com ela que é quase. Extraterrestre, assim, sabe? Essas figuras... na casa do Gismonte. O Egberto Gismonte, por exemplo, esse cara, ele tem uma importância para a cultura brasileira, entende? Que é um cara da música clássica, entende? É da mesma envergadura de um Schumann alemão, entende? Que compôs aquelas canções, aquelas sinfonias, coisa e tal. A obra do Egberto Gismonte e tocado pela Bianca, eu acho muito similar assim à obra do Schumann, tocado pela Clara Schumann, que era a mulher dele. Depois ele enlouqueceu, e ela morreu e ela ficou tocando a obra dele, né? E eu acho que tem esse nível de importância na cultura musical, na história da cultura musical universal. Eu acho. E essa música, o que nós gravamos, o Deveria do Tango de Tragédia, também a gente recuperou agora porque o nosso técnico Edu estava lá em Curitiba, junto com o Egberto Gismonte. Ele me ligou, disse, olha com quem eu estou aqui, o Gismonte. Eu digo, fala para ele que tem 2 palhaços que gravaram o Palhaço. O Palhaço, do Tango de Tragédia. Sim. Ele disse, não, eu sei, ele sabe. Eu já conhecia.
Então foi legal ter falado com ele, e daí nós, por ter falado com ele, né, a gente ficou mais entusiasmado assim, e aí nós trouxemos a música inteira, porque a gente tocava um pedacinho. Um pedaço. E aqui nós trouxemos a música inteira. E com a voz da Simone fica extraordinário, né? O piano, assim. Né? Ela funciona um pouco, para mim, essa música, como o trenzinho do caipira que vocês faziam. Tem aquele lirismo brasileiro ali. E a importância, né, do trenzinho do caipira, sendo do Vila Lobos, né? Dessa vertente, entende? Da música brasileira. O Desmonte é esse braço da música instrumental brasileira, com um fundo de floresta, com um fundo de mineirice, com um fundo de, enfim, de música brasileira raiz, né, que tá ali. Agora me deu vontade de fazer perguntas. Outro que falou foi o Hermeto, que participou uma vez do Tantos Trajetos, estava na plateia, o Nico chamou, vamos, Hermeto, ele pensou meio segundo, pum, veio. Nessas aí eu não tô. Sentou no piano, mas era em Erechim. Não era aqui. 4 graus, Erechim. Até tu pensa que vai aparecer o Heriberto. O Hermeto passou na plateia. Tava no festival, tava lá? Tava lá na casa da família da ex-mulher dele, que era de Erechim. Então, subiu o Hermeto. No fim, ele disse, gostei, assim, criativo e outra coisa, brasileiro. Ele achou muito brasileiro. O Tangos e Trajetos, que muita gente diz que era meio argentino. Mais argentinizado, né? Não. O Hermeto falou, brasileiro, achei muito brasileiro. Mas eu acho que a dramaticidade é bem brasileira também, assim. É interessante tu trazer esses depoimentos, porque eu ia perguntar de pessoas ao longo do tempo, e estou direcionando primeiro para ti, mas a Simone também tem as percepções, né, que falaram do Tangos e depois do Esbórnia, em algumas entrevistas fora daqui, ou, por exemplo, eu me lembro sempre de considerações, por exemplo, o famoso programa do Jô, né, quando vocês foram no Jô. Eu me lembro que, cara, a primeira vez ele estava enfeitiçado por vocês, assim, de uma forma que o Brasil todo estava, né, e o mundo todo, talvez, se a gente fosse pensar. E eu queria te perguntar isso, se essas certezas assim que vocês tiveram depois de começar e quando ganharam a notoriedade nacional e depois fora das fronteiras, o famoso, agora pergunta clichê, mas vou fazer, porque a gente tem que fazer essas perguntas, tem que ser feito. O ponto de virada, onde vocês sentiram que isso não ia acabar nunca mais, ia ficar? Que não ia acabar nunca mais, foi lá pelos 15 anos. 15 anos de idade. Porque daí teve o negócio da escola de samba, né? Que escolheu como tema o desfile. Sim. Então já é uma coisa assim que extrapola o Teatro São Pedro, né? Que a galera da periferia não é a galera da periferia exatamente que frequenta o Teatro São Pedro. Não é a bolha do público, né? Mas o trabalho extrapolou pela televisão. Está no Jô Soares, está em muitos programas e tal. E as pessoas conheciam, né? E naquele ano elas foram ver, né, da periferia. Então, nesse momento, assim, a gente pensa, eu acho que é pro resto da vida, né? Porque a gente nunca sabia se ia voltar no próximo ano. Sempre foi aquela coisa, termina uma temporada. Isso é um... Tudo bem, a gente vai falar agora de coisas de bastidores, mas a gente sabe que as produções aqui terminam uma, daí diz, será que vamos conseguir fazer outra temporada? É difícil. Agora, recentemente, eu estava não sei se eu contei em outra entrevista aqui, mas eu estava na estreia do Luciano, lá do Sangue e Pudins, no Renascença, que foi no dia do temporal. E eles fizeram e não conseguiram fazer. Eles vão voltar só em fevereiro, porque os outros dias o Renascença estava sem condições de fazer, né? Luciano Alabarce. O Alabarce, isso. Luciano Alabarce, não falei sobre o nome. E o pessoal foi de uma raça, porque a última meia hora do espetáculo já estava com a luz em meia fase, aí aquelas coisas que a gente sabe de bastidor, eu já estou ouvindo o Luciano falando assim, pega o canhão, seguidor, porque daí não tinha, a luz estava meio assim, bota essa luz aqui, trocou todo o plano de luz, né, aquela famosa história, quando não tem, e a chuva caindo, e já estava caindo no palco um pouco, e já estava caindo em algumas cadeiras, e lá o saguão estava alagado. Então, uma coisa assim, um caos total, que foi o caos em todo o espetáculo, cancelaram vários do Porto Ferão. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, vocês falaram das passagens de som dos bastidores, eu acredito que
essa verdade, e aí eu vou falar de verdade, a gente pode às vezes parecer muito forte falar, mas essa verdade que o tango nos passou como conceito, como espetáculo, e que a Esbórnia Contra-Ataca agora passa, e que também a Rádio Esmeralda, que eu preciso falar que não são tantos conterrâneos meus que se destacam, mas eu sou leopoldense, então a Adriana foi uma delas, agora o Leandro Carnal, todo mundo fala dele, né? Nós tínhamos o Viana Mug, nós tínhamos vários, assim, mas quando a Adriana começou, a primeira vez que eu vi Rádio Esmeralda, eu disse, olha aí, uma leopoldense deu certo, uma leopoldense deu certo. Depois eu cheguei lá, fui devagarinho também, mas é que eu gosto desse sentimento, nós ali, daquela região alemã ali, qualquer um que sobe, a gente, oba, né? Mas dessa verdade que vocês passaram nesse tempo que o Esbórnia passa. E eu queria, para a gente já mais fechar, as entrevistas eram para ser longas na minha cabeça, porque eu queria falar sobre todos os assuntos, extrair coisas de vocês, mas eu sei que os tempos do público que vai assistir e os tempos de vocês são curtos, mas eu queria que vocês falassem um pouco para convidar as pessoas, aquele olho no olho, pode ser com o personagem, olhando na câmera e falando dessa verdade de vocês, assim, esborniana, que seja. Pois é, nesse tempo, né, de 10 anos, o Maestro Lescaia nos deixou, e que na birra veio, né? Nossa, cu de crão. Na birra, cu de crão, ela fala. Eu vim pra cu de crão, né? Cu de crão, cu de crão, cu do crão. Cu do crão. Mas então, nesse tempo, nós vivemos um luto, né? E conforme o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que o espetáculo que continua, né? Que foi uma forma criativa de a gente continuar com o projeto, né? E que o projeto se expandiu, o projeto se realizou muito mais em termos de trazer o conteúdo todo que nós tínhamos criado e nunca tinha entrado no espetáculo. Né? Tinha muito conteúdo que estava criado e nunca tinha entrado no espetáculo. Então, essas pessoas, a Simone, o Cláudio Levitan e todo mundo que está entrando agora, o Thales Melatti, não falamos, nos sopros, na gaita de foles, que é uma coisa mágica. A Gabriela Castro, que traz aquele sapateado encantador dela. O projeto de iluminação é incrível da Heloísa Berbuc. O projeto de projeções é maravilhoso do Rick Barbo, animações especiais feitas para isso, né? O coro que está junto com a gente. Tudo isso levou o projeto para um nível assim de sofisticação mesmo. De sofisticação, sabe? Muitos detalhes assim, tudo certinho. Então é um musical mesmo. As pessoas dizem, é musical, tipo na Broadway, coisa desse tipo, sabe? Então é um musical que a gente vem apurando com o passar dos anos e vamos continuar fazendo isso. Né? E depende da presença do público. E o público que tem vindo, aí é que está o negócio, entende? O público é que faz isso ser o que é, entende? Porque quando o público vem, bebe disso que a gente está oferecendo, dos clérigos de Bisovim, sim, e se encanta e sai encantado e vem falar com a gente, com os olhos brilhando porque participou do espetáculo, e há um momento de criatividade assim que eles levam para casa, para trocar com a família. É um padrão de criatividade que as pessoas levam para casa para aplicar nas suas vidas práticas. Entende? Que seja um engenheiro que leve aquele padrão de criatividade para ser um engenheiro criativo, um médico criativo, um advogado criativo, entende? Então é um padrão de criatividade que as pessoas vivenciam estando no teatro e levam para casa e mostra para os filhos. Né? Isso é um valor muito legal para a gente. Assim. E é muito legal porque assim, cada espetáculo, e eu vou falar um jargão, é um espetáculo novo, né? Por exemplo, sábado passado, na plateia, a gente faz toda uma relação com a plateia, então pensam que essa história se estanca por aqui, e aí uma pessoa pensa que não. Todo mundo pensa que não, mas uma pessoa pensa que sim, porque não, as pessoas são diferentes, né? E essa pessoa era a Thaís.
que disse que sim, que se estancava. Então o Krauno, na hora, disse: Thaís, eu fiz tudo para você gostar de mim. Olha, essa capacidade. E o público vem abaixo, entende? E ri. Tem uma sofisticação no espetáculo, mas essa sofisticação ela não é um rigor. Então, rigor não é rigor. Rigor a gente tem. Não está cristalizada a ponto engessado, que é essa brincadeira que desmonta. Sim. Que quando a gente ri dos pés à cabeça. A gente desmonta o certo. Não tem certo. É por isso que a gente ri. Porque está errado. É bom isso. Claro. Então, é essa coisa que as pessoas estão procurando. Eu acredito muito nisso. É como é que eu me desmonto. Como é que eu estou preparado para um negócio e lá naquele palco acontece alguma coisa que eu não espero. Eu não quero mais o mesmo. Quando eu busco um espetáculo, eu não quero sair de lá igual como eu entrei. Eu quero sair diferente. É esse o lugar, sabe? Assim, da busca por arte. Porque é entretenimento também, mas é arte. Porque eu não vou sair igual como eu entrei num espetáculo como esse. Nossa, eu vou parar por aqui, porque eu tenho às vezes de me emocionar também. E eu sei que vocês também são artistas muito sensíveis, assim, então eu quero convidar todos. Nós temos mais 2 semanas de Esbórnia contra a Traca, no Teatro São Pedro, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado às 20, domingo às 18, ali Teatro São Pedro, RS, GovBR. Você, quem não viu ainda, não pode... Como é que se falava erradamente? Eu acho que, eu não sei se era o Guri que falava essas coisas, que não pode deixar de perder. Não pode deixar de ir, né? Porque não pode deixar de perder outra coisa. Mas eu creio que é uma experiência única e quem não viu precisa ver para poder fazer isso que o Ike estava falando, que é o que a gente fazia no tempo do Tangos, e no Esbórnia já está começando a fazer. Mas tu já viu? Eu vi na estreia. Não, eu vi depois no outro ano. E aí ele diz, não, já vi 4 vezes, eu quero ver de novo. Que é isso que acontecia com o Tangos, que tem acontecido com o Esbórnia também. Tem muita gente voltando, né? Então. E agradecer aos nossos patrocinadores. Isso, vamos lá. Muito importante. Tudo de cor aí? Se não fosse esses patrocinadores, nós não conseguiríamos, porque esse monte de gente que a gente agregou não consegue. Eu tenho aqui, ó. Que não vai conseguir. Rio Grande Seguros, Icatu Seguros, Zafari. O Banrisul, que entrou esse ano pela primeira vez. Banrisul e o Zafari, patrocinadores master. Depois tem uma série de apoios muito importantes também, mas esses são os principais. Perfeito. A Esbórnia contra a Traca, quero dizer que eu estou honrado, muito honrado, primeiro de ter um papo solto assim, que quase para mim não é uma entrevista, é um papo que a gente chama de papo de bar, mas não é de bar porque ninguém está bebendo aqui, estamos bebendo da sabedoria esborniana aqui, né? Mas eu quero agradecer muito ao tempo de vocês, Ike e Simone. Eu sei que as entrevistas são importantes, mas também que vocês têm uma série de coisas, e não falamos das carreiras fora, porque isso vai ser oportunidade para entrevistas individuais com cada um, mas eu quero saber depois, mais adiante, o que cada um tá fazendo. Muito obrigado e vão ao teatro e me chamem, né, por favor. Não é aquele negócio, vá ao teatro e não me chame. Vá ao teatro e me chame. Teatro São Pedro, sexta, sábado, domingo, nessa, e de sexta, sábado, domingo na outra. E Ike, dá um tchau pra galera aí. Kraunos, ou Ike, ou Kraunos. Aí. Tchau. Valeu. Obrigado, velho.